O tema de hoje é esta ave simpática que aqui está, que se chama Escrevedeira das Neves, e eu dei por isso à sessão o título A Pequena Ave das Neves. É uma ave que vem do Alto Ártico, como já vamos ver, e que aparece todos os anos no nosso país durante o inverno, em números muito reduzidos, mas é regular. E é uma ave que normalmente tem uma tolerância enorme à presença de pessoas e, portanto, permite grandes aproximações e permite também fotos muito engraçadas. Vamos ficar a conhecer então um bocadinho mais acerca desta curiosa ave. A escrevedeira das neves, durante muitos anos, estava na família Emberizidae, que agrupa a maior parte das escrevedeiras, mas desde há uns anos a taxonomia deste grupo de escrevedeiras foi revista e houve 6 espécies que passaram a integrar uma família diferente, que é a família Calcaridae. A Calcaridae, portanto, é uma família, embora estas aves se continuem a chamar escrevedeiras, na verdade a linhagem é bastante diferente e elas não são muito próximas, sabe-se hoje. Esta família compreende 6 espécies, das quais apenas 2 estão representadas na Europa, que é aqui esta de cima, que é a escrevedeira da Lapónia, o Calcários lapónicos, que é uma ave do norte da Europa. Já apareceu em Portugal, mas em Portugal há, não tenho de cor, mas eu acho que não são mais de 10 registros, portanto é uma raridade considerável no nosso país. Não há muitas pessoas que tenham visto a espécie, porque realmente só aparece uma de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos. E depois a outra, que é a escrevedeira das neves, que é esta aqui embaixo à esquerda, o Pletrophenax nivalis, que essa sim é uma invernante regular. As outras 4 são da América do Norte. Aliás, estas 2 que eu referi também ocorrem na América do Norte. Na América do Norte ocorrem as 6 espécies desta família. Na Europa só ocorrem estas 2, da Lapónia e a escrevedeira das neves, que é a ave que nós vamos falar hoje. Já agora, Calcaridae, portanto, vem daqui do calcários, que é o nome da espécie tipo desta família, e calcários significa que tem uma espora. Na verdade, há aves que têm esporas, portanto, que é assim uma espécie de uma unha, não é, na parte traseira da pata. Neste caso não tem espora nenhuma, isto é uma referência à garra posterior ser bastante longa nas aves desta família. Por isso é que algumas, nomeadamente as espécies americanas, se chamam também long spur, que quer dizer longa espora. Mas elas não têm esporas, portanto isto é apenas digamos, uma espécie de analogia. Ora bem, então a escrevedeira das neves, que é esta ave que nós já vamos ver mais em detalhe, é uma ave pertencente à ordem Passeriformes e à família Calcaridae, como vimos. Tem um nome científico, um nome assim um bocadinho complicado, Plectrophenax nivalis. Tem 16 a 17 centímetros de comprimento, portanto é ligeiramente maior que um pardal. Um pardal normal tem cerca de 14, 15 centímetros. A envergadura é razoavelmente grande, 32 a 38 centímetros, tem umas asas longas. É uma ave típica de locais abertos, muitas vezes cobertos de neve. Isso também é um dos motivos para se chamar escrevedeira das neves. Este nome não aparece por acaso. E em inglês é snow bunting, portanto quer dizer exatamente a mesma coisa, escrevedeira das neves. Em relação à alimentação, é predominantemente sementes, como aliás é típico destas aves que têm o bico grosso, mas muitas vezes é complementada com outro tipo de matéria vegetal e também com invertebrados quando eles estão disponíveis, em especial na época dos ninhos. O ninho é em cavidades, ao contrário do que acontece, por exemplo, com outras espécies de escrevedeiras que fazem o ninho, chamado ninho mais clássico, em taça. Esta ave nidifica em cavidades que tipicamente são fissuras nas rochas. Portanto, procuram assim uma abertura, um buraco onde possam lá encaixar o ninho. Não são buracos muito, muito fechados, como outras espécies, mas precisam assim de como se fosse uma mini caverna, vamos lhe chamar assim. A postura, tipicamente, em média, anda à volta dos 5, 6 ovos, embora possa ir de 2 a 8, há sempre aqui alguma variabilidade. E a incubação, 13 dias. Cá estão as 2 semanas, que são assim o valor mais habitual para os passeriformes de pequena dimensão. Em relação a este nome é um nome um bocadinho complicado e que tem uma origem um bocadinho confusa. Plectrophenax
é na verdade uma variante de Plectrophanes, que significava exatamente uma ave com esporas, mas depois este nome não podia ser usado porque já existia como sinónimo para o calcário, sem entrar aqui muito em detalhe nestas regras da precedência, e então quem classificou esta espécie neste género Plectrophenax utilizou um nome parecido com Plectrophanes, e então Plectrophenax é uma palavra que tem origem no grego e que tem duas componentes. Por um lado tem plectros, está aqui com o alfabeto grego, plectros que significa esporas, já expliquei de onde é que vem esta questão das esporas, e phenax, que depois se declina em phenacos, significa impostor, impostor para dizer que não é um verdadeiro Plectrophanes. Plectrophanes que era o género original, não é original, um género alternativo do calcário, só que calcários tinha precedência. Portanto, Plectrophenax é uma variação de Plectrophanes, mas que significa que tem esporas também. Nivalis significa que é cor de neve, porque a própria ave, além de gostar de frequentar as zonas de neve, ela própria também tem tons muito, muito brancos, adequados ao tipo de ambiente que frequenta. E Nivalis, então, significa nival, deriva de nix, que significa neve em latim. Aqui, uma estampa, neste caso, do guia Collins, que foi aquela que eu achei que ilustra melhor as plumagens. Esta ave tem uma plumagem que varia bastante ao longo do ano. A plumagem mais fácil e mais óbvia é esta que está aqui embaixo à direita, que é o macho adulto em plumagem nupcial. Basicamente é preto e branco, como podem ver. A cabeça é branca, o ventre é branco, as partes superiores são pretas e depois tem muito branco nas asas. Isto é o aspecto típico do macho, que é aquilo que nós podemos observar normalmente nas áreas de reprodução no norte da Europa. A fêmea, em plumagem nupcial, é parecida com o macho, mas já tem assim um bocadinho de castanho na cabeça e as partes superiores já são assim um preto misturado com castanho, como podem ver. E na asa tem menos branco que o macho. O macho tem muito mais branco na asa. Reparem aqui as imagens em voo. Temos aqui o macho adulto, dois desenhos. Aqui, portanto, aqui eu não sei porque aqui está com tanto castanho aqui no dorso, porque eu acho que o macho adulto é mais preto. Eu tive alguma dificuldade em encontrar desenhos desta espécie, nas várias plumagens, porque eu acho que há sempre aqui uma certa variação e eu não tenho a certeza se as imagens estão todas corretamente legendadas. Mas pronto, o macho adulto, o aspecto principal a reter é que tem muito branco nas asas, mas a cabeça, de facto, do macho adulto devia ser mais branquinha. Isto pode ser um macho adulto em plumagem de inverno. Depois a fêmea tem menos branco nas asas, portanto os painéis das asas são menos extensos, e o primeiro inverno, então, sobretudo nas fêmeas, não tem quase branco nenhum, como podem ver, é muito mais castanho. Quando olhamos para as plumagens de inverno, elas perdem este tom preto e branco, ficam assim com muito mais tons de castanhos e beges. Podem ver aqui à direita o macho, à esquerda a fêmea. São estas plumagens que aparecem cá, sendo que o macho tipicamente tem mais branco nas asas. O juvenil, mas isto será antes da primeira muda, é uma plumagem que nós não apanhamos cá, tem a cabeça cinzenta. Mas eles depois fazem uma primeira muda antes de migrarem e quando nós encontramos cá as aves no outono, elas já vêm assim com este aspecto. A cabeça castanha com uma mancha bege aqui na face e depois também algum bege no peito, o dorso com um padrão riscado, com muito castanho e algum preto, um bocadinho variável, mas é este o aspecto. As aves que aparecem no outono tipicamente têm este aspecto. Portanto, isto são assim os pontos principais relativamente à identificação destas aves. Vamos ver também algumas fotos para perceber melhor o aspecto destas aves no campo. Como eu disse, elas normalmente deixam-se fotografar de muito perto e isso também facilita a obtenção de imagens muito boas. Estas fotos foram tiradas em Portugal. Cá está o bico grosso típico do granívorO com o tal... enfim, não sei se já alguma vez repararam que os bicos das escrevedeiras, a mandíbula inferior não é direita, tem aqui um altinho a meio que se vê muito bem nesta foto. Todas as embrisas têm, o trigueirão também tem. Talvez fosse por isso que estas aves inicialmente, estas escrevedeiras foram inicialmente classificadas na família Emberizidae, porque o bico de facto tem uma forma muito parecida com este altinho que as outras embrisas têm. Mas hoje estão classificadas nos Calcaridae, como eu disse. O bico é amarelo no inverno, torna-se preto na época dos ninhos, cá está a tal mancha bege nas faces, e depois o padrão riscado em cima, depois branco na cauda e nas asas. Aqui uma outra ave,
Isto depois os tons vão sempre variando, elas não são todas iguais. Esta foi tirada na Serra da Estrela, que é um dos sítios clássicos para a observação desta ave. No seu ambiente natural, elas gostam muito de ir para as zonas com neve. Reparem que, na ocasião, quem já visitou a Serra da Estrela no inverno, num dia de sol, portanto, alguns dias depois da neve, sabe que há zonas que têm bocados que têm neve, mas depois há zonas de rocha que estão expostas. E reparem, é o caso aqui: tem bocados de rocha que está exposto, tem bocados aqui de neve gelada e a ave está na neve. Portanto, elas gostam realmente de ir para aqui, é aqui que elas se especializaram, talvez por não terem concorrência. Portanto, é muito característico nós vermos estas aves no meio da neve, embora nem sempre seja o caso, mas elas dão-se bem neste tipo de ambientes. Aqui outro caso, também na Serra da Estrela, bocadinhos de neve gelada com, enfim, tufos de erva, aqui à volta. A plumagem eu já falei, portanto, a mancha castanha no peito, na face, bico amarelo, mais uma vez, e o padrão riscado no dorso. Depois dá, obviamente, como elas estão assim muito perto, dá a oportunidade de fazer fotos muito engraçadas, como esta, também tirada na Serra da Estrela, que parece um anjinho pela posição em que as asas se encontram. Como eu disse, é uma ave que se deixa aproximar imenso, sempre foram conhecidas pela sua grande tolerância à presença de pessoas. Esta foto, também na Serra da Estrela, mas, como podem ver, esta ave já está a ficar com tonalidades pretas no dorso. Esta foto foi tirada no dia 1 de março. E, portanto, dia 1 de março já está o inverno a chegar ao fim, já se está a aproximar a época de nidificação e, portanto, as aves já estão a adquirir as cores da plumagem nupcial. Esta ave provavelmente será um macho, porque está a ficar com a cabeça muito branca e está a ficar muito preta no dorso, embora ainda tenha aqui umas orlas brancas que depois se vão desgastando e isto vai ficando com a plumagem preta. Mas, portanto, eu uma vez também me recordo na Serra da Estrela, há muitos anos, no início de março, também observei uma ave assim, já com a plumagem praticamente preta e branca, já estava mesmo a adquirir as cores nupciais, embora não completamente. Para vermos a plumagem impecável nupcial, tem que ser mesmo nas zonas de reprodução no norte da Europa. Eu então encontrei esta foto no eBird. Esta foi tirada, algures na Escandinávia, em junho. Portanto, aliás, ela está aqui a transportar alimento para o ninho. E aqui, como podem ver, a cabeça impecavelmente branca, isto é um macho, e o dorso, mesmo preto, já não tem aqui riscos castanhos. Portanto, isto é o aspecto de um macho nupcial, tal como o podemos ver na época de reprodução. Aqui, uma fotografia que eu encontrei na net. Isto, na verdade, era uma fotografia que está à venda num site que vende imagens fotográficas de alta qualidade, mas achei piada porque é uma das raras fotos que eu encontrei que ilustra o local de nidificação. Eu disse-vos há pouco que elas gostam de nidificar em fendas ou cavidades nas rochas. Está aqui um exemplo. Portanto, temos aqui bocados de rocha ou de rochedos, tem aqui um buraco e ela construiu o ninho aqui dentro da rocha, talvez porque o clima no Ártico é muito agreste e provavelmente elas, se tivessem a nidificar em terreno aberto no chão, estariam demasiado vulneráveis aos elementos. Isto são zonas frias, e com chuva, com neve e com gelo, se calhar o ninho ficava demasiado exposto e então esta ave prefere nidificar. Estou eu a dizer, atenção, isto é uma suposição porque eu não li isto, mas deduzo que por elas nidificarem assim em cavidades de rochedos em vez de ser numa zona exposta, terá a ver com o facto de realmente no Ártico estar a nidificar, enfim, num terreno descoberto, que elas frequentam zonas sem árvores, seria talvez, teriam menos sucesso na nidificação. Agora, a ficha sobre conservação da espécie, retirada do site da BirdLife. Esta espécie é uma espécie bastante abundante, já aqui está, a família Calcaridae, portanto isto está atualizado. O estatuto global, como podem ver, está aqui a bolinha verde, list concern, ou seja, pouco preocupante, é uma espécie bastante abundante. O estatuto na Europa também é pouco preocupante. O estatuto em Portugal, como sabem, saiu há pouco tempo o novo livro vermelho, que agora se chama Lista Vermelha, mas esta espécie não tem estatuto atribuído. Eu não sei dizer o motivo de não ter, não faço ideia, porque tipicamente os livros vermelhos têm estatuto para as espécies nidificantes e depois também têm estatuto para as invernantes regulares.
Portanto, as espécies que não nidificam, mas que invernam regularmente, normalmente, ou na maioria delas, têm um estatuto atribuído. No caso do livro vermelho espanhol que saiu em 2021, esta espécie tem estatuto, está no DD, que é o Data Deficient, que significa informação insuficiente, mas tem um estatuto atribuído. Em Portugal não tem estatuto atribuído, mesmo na lista mais recente, não há uma explicação, que por isso eu neste momento não consigo apresentar nenhuma justificação para esta ausência, só posso dizer que não tem estatuto. Ainda aqui nesta imagem que está à direita, chama a atenção para este aspecto. Embora a espécie esteja como um pouco preocupante, não se sabe a dimensão da população, o que não surpreende, porque estas espécies que nidificam na tundra ártica, em zonas de difícil acesso, são muito difíceis de censar, mas o que se sabe é que a população se encontra a diminuir. Agora, vamos ver o mapa de distribuição mundial. Temos aqui, então, um mapa com 3 cores. O tom salmão é a zona de reprodução, o tom azul claro é a zona de invernada, e depois tem aqui umas zonas a roxo, que são as zonas onde a espécie ocorre durante todo o ano. Que não são muitas. Basicamente é aqui a Islândia e o norte da Grã-Bretanha. Como podem ver, é uma espécie migradora, essencialmente, e elas nidificam no Alto Ártico, e alto é mesmo muito alto. Esta espécie já foi registada a 84 graus de latitude norte, que já é quase no Polo Norte, mas grosso modo estamos a falar aqui das zonas mais elevadas do Ártico Siberiano, do Ártico Europeu e América do Norte. Começando aqui pela América, vemos essencialmente o Alasca. Aliás, eu vejo agora que no Alasca também tem aqui uma zona roxa, portanto, tudo ocorre em todo o ano. Estamos a falar do Alasca, Ártico Canadiano, mesmo até cá acima, até aqui a Ellesmere e a Ilha de Baffin e outras ilhas do Ártico Canadiano. Praticamente toda a costa da Groenlândia, reparem. Até uma ave bem distribuída na Groenlândia. Islândia, norte do Reino Unido e depois Noruega, Suécia, norte da Suécia e da Finlândia, aqui a Península de Kola, que já é na Rússia, e depois pela Sibéria, e aqui em cima Svalbard, terra de Francisco José, Nova Zembla e mais alguns arquipélagos do Ártico Siberiano. Quem assistiu à apresentação da Alvéola Branca, que eu fiz há um ano e tal, eu referi que a Alvéola Branca também ia até muito a norte, aqui à Península de Taimir, e referi que elas iam até à isotérmica de julho de 4 graus, que é muito frio. Ou seja, a Alvéola Branca consegue ir muito a norte. Isotérmica de 4 graus. Pois bem, a Escrevedeira das Neves vai até à isotérmica de 2 graus de julho. Reparem, 2 graus é quase no ponto de congelação. Elas vão até uma zona tão a norte, onde está em julho, porque no inverno, enfim, no inverno as temperaturas serão de várias dezenas de graus negativos. Mas mesmo no verão, estar a ir até zonas de 2 graus é mesmo uma espécie especializada em conseguir explorar estes locais tão frios onde não há quase outras aves terrestres. O limite sul da zona de reprodução anda pelos 14 graus de julho, que já de si é uma zona fresquinha. Portanto, elas estão só mesmo nesta faixa norte. É uma ave que vem mesmo lá de cima do Ártico. Depois a zona de invernada, como podem ver, está no que nós chamamos as latitudes temperadas. Temperadas que são as que estão acima da zona mediterrânica, mas abaixo das latitudes subárticas. Portanto, aqui na América estamos a falar do sul do Alasca, parte sul do Canadá e a metade norte dos Estados Unidos. Já não vem até aqui ao Golfo. E na Europa estamos a falar desde o Reino Unido, passando aqui pela Alemanha e depois por aqui fora até Mongólia e China. Agora, há aqui alguns detalhes neste mapa que eu queria chamar a atenção, a vossa atenção. Reparem bem no perfil deste mapa que aqui está. Há aqui uma curva na Alemanha, depois apanha aqui a República Checa, a Eslováquia, depois aqui quando chega à Roménia tem aqui três ramos, três manchas. Depois não está pintado nem em França, nem em Espanha, nem em Portugal. Isto é o mapa que está no Birds of the World. E quando vamos ver o mapa da BirdLife, o mapa da BirdLife é exatamente a mesma coisa. Portanto, está aqui mesmo só no norte de França, Bélgica, dá aqui esta volta na Alemanha, República Checa, e cá estão aqui as três voltinhas na zona da Roménia. Porquê que isto acontece? Porque os mapas estão no Birds of the World, no caso das aves europeias, vêm todos da BirdLife.
Só que os mapas da BirdLife vêm todos daqui, do Birds of Western Palearctic. Esta é a versão CD-ROM. Eu não tenho aqui a versão em livro original, porque esta versão em CD-ROM já tem aqui as costas de França e de Espanha pintadas. Mas tirando esta partezinha aqui, reparem, a mesma coisa, dá aqui esta, tem Bélgica, dá esta voltinha na Alemanha, e depois tem aqui estas três, estas três, enfim, ramificações aqui na Roménia. O Birds of Western Palearctic é uma coleção que foi publicada nos anos 70, 80 e início de 90. Ou seja, basicamente estas referências andam todas a copiar os mapas uns dos outros. Este mapa, que na altura foi uma coisa inovadora, na altura que foi feito, está incrivelmente desatualizado. E faz-me um bocado de confusão que a BirdLife depois vai copiar os mapas daqui e depois o Birds of the World vai copiar os mapas da BirdLife. E depois estes mapas, que na altura foram feitos com a informação que tinham, vão ficando desatualizados com o passar dos anos e eles vão sendo acriticamente copiados sem haver uma preocupação de atualizar. E hoje há muito mais informação para atualizar isto. Eu já falei para a BirdLife, por causa dos mapas estarem desatualizados, eles dizem que não têm tempo para atualizar. Já falei para o Birds of the World, eles dizem que fazem aquilo em parceria com a BirdLife e, portanto, andamos um bocadinho nisto de olhar para estes mapas e possivelmente nem toda a gente tem noção que eles são mapas francamente desatualizados. Mas já vamos ver como é que é a situação atual. De qualquer forma, esta versão em CD-ROM, pelo menos tem aqui já um bocadinho pintado nestas costas, como podem ver, do norte de Espanha e de França. E reparem também aqui as ilhas dos Açores pintadas. Já vou voltar a falar dos Açores. Depois aqui também uma nota sobre a Islândia. A Islândia está pintada a verde, porque a espécie ocorre todo o ano. E uma nota sobre a Noruega. Reparem que a espécie vem aqui do Ártico e depois desce pela Noruega, mas não desce pela Suécia nem pela Finlândia. E porquê? Porque a Noruega é um país de montanhas. A Finlândia e a Suécia são países planos. São países relativamente planos, cheios de florestas e de lagos. São países mais frios que a Noruega, porque a corrente do Golfo chega à Noruega. A Noruega é um país mais chuvoso, está separada da Suécia por uma cadeia de montanhas. Na Suécia é muito mais frio, chove menos, mas arrefece mais. Só que é nestas montanhas que elas nidificam, e como isto é muito frio, aqui tem altitude, elas ocorrem no Ártico e depois descem pela Noruega abaixo. Ocorrem um bocadinho na Suécia, aqui na fronteira, mas depois não na planície. Portanto, isto explica um bocadinho esta distribuição europeia. E depois há uma pequena população aqui nas montanhas da Escócia. Isto é então a situação na Europa. Agora, olhando para mapas um bocadinho mais recentes, do segundo Atlas Europeu, que eu já tenho mostrado aqui alguns mapas e que nos ajudam a perceber a situação atual. Portanto, estes mapas que eu vos estava a mostrar era assim uma coisa antiga. O segundo Atlas Europeu, que foi feito agora em meados da década passada e foi publicado em 2020, tem uma série de mapas interessantes, estão online neste site, é BBA2, e temos aqui este mapa que tem quadrículas de 50 por 50 com bolinhas de várias cores, e as cores têm a ver com as quantidades estimadas de números de indivíduos presentes. Então, reparem, a Islândia é completamente preenchida e até com vermelhos bastante escuros, o que significa que esta ave é muito abundante na Islândia. Na Escócia temos algumas bolinhas, mas muito mais claras. Efetivamente, a população da Escócia é uma população marginal e há pouquinhas. Na Noruega há bastantes e as bolinhas vão escurecendo à medida que nós avançamos para o norte. Portanto, é uma ave típica do Ártico, mas vai descendo pelas montanhas. Na Finlândia há, mas há pouquinhas, porque aqui já não há muitas montanhas. E depois cá temos Svalbard, terra de Francisco José, e depois na Rússia. Agora, quando comparamos com o Atlas anterior, isto é o tal mapa de comparação, que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece eu digo, o EBBA é European Breeding Bird Atlas. Isto compara o primeiro Atlas que foi feito no início dos anos 90 com o segundo que foi feito agora na década passada. Cinzento são as quadrículas em que a espécie estava presente nos dois Atlas, laranja era onde estava no primeiro, mas desapareceu para o segundo, e azul onde apareceu pela primeira vez no segundo. E quando nós olhamos aqui para a Escandinávia, o que é que nós vemos? Imensos cor de laranjas. Imensos. Tem um ou outro azul, mas há muitos cor de laranjas. E quando olhamos para Svalbard, cá em cima, muitos cor de laranjas também. Na Escócia, mais cor de laranjas que azuis. A única zona onde parece a situação estar estável em termos de distribuição é na Islândia, que está essencialmente cinzenta. Portanto, aquilo que estava escrito na ficha da BirdLife decreasing, que significa em diminuição ou em regressão, está também em evidência neste mapa de comparação. A escrevedeira das neves está a diminuir
na sua área de reprodução na Europa. A diminuir aqui não é em números, isto aqui é em termos de repartição geográfica. Portanto, há quadrículas onde a espécie estava presente nos anos 90 e que agora já não está. Portanto, claramente a distribuição está a encolher porque há um domínio do cor de laranja sobre o azul em termos do número de quadrados. Aqui uma outra ficha que está no site da BirdLife, mas aqui um bocadinho para dar a ideia da dimensão populacional. Temos aqui à direita a estimativa da população europeia, 680 mil a 1 milhão e 700 mil casais. Isto é muito, embora nós não tenhamos muito contacto com esta espécie, porque elas não aparecem muito em Portugal, estes números deixam claro que isto é uma espécie bastante abundante, só na Europa, depois ainda há na Rússia e ainda há na América do Norte. Portanto, 680 mil a 1 milhão e 700 mil casais, dos quais a maioria na Groenlândia, que é este retângulo. Estes retângulos têm a ver com a dimensão da população. A Groenlândia, que é este bocadinho está aqui a espreitar, entre meio milhão e 1 milhão de casais. Vocês lembram-se daquele mapa que eu mostrei há pouco, que tinha a orla da Groenlândia toda pintada? Aquilo está cheio de escrevedeiras das neves. Deve ser o passariforme mais abundante da Groenlândia. Entre meio milhão e 1 milhão de casais. É imenso. Embora a Groenlândia seja uma ilha gigantesca, naturalmente. E depois a seguir, a Noruega, as tais montanhas que eu mostrei, que vinham por aqui abaixo, entre 100 mil e 500 mil casais. Também uma ave muito abundante na Noruega. Depois, com menor expressão, mas ainda com dezenas de milhares de casais, temos Svalbard, cá em cima, está aqui destacado, este arquipélago, também no Ártico, e a Suécia. E depois, em menor quantidade, a Rússia, e a população do Reino Unido, como eu disse, é muito pequena. Vocês viram há pouco aquelas bolinhas claras, 70 a 100 casais. Portanto, a população do Reino Unido é uma gracinha, vamos chamar assim, mas não tem expressão no cômputo europeu, porque o grande efetivo está, em primeiro lugar, na Groenlândia e, em segundo lugar, na Noruega. Os retângulos significam população estável, as setinhas para baixo significam população a descer. Mas como vê mesmo a da Finlândia, também é assim uma população um pouco importante. Agora, eu agora vou falar um bocadinho da distribuição de inverno, que é aquilo que tem um bocadinho mais a ver connosco. Eu aqui fui ao eBird e selecionei, no eBird, quando nós selecionamos para ver os mapas de distribuição das espécies, nós podemos aplicar filtros. E um dos filtros que nós podemos aplicar é só escolher um determinado período do ano. Então, como podem ver aqui em cima à direita, eu aqui escolhi de novembro a fevereiro, para apanhar só as aves invernantes. E para já selecionei aqui uma zona que é das tais latitudes temperadas onde elas invernam. Portanto, aqui neste caso, Ilhas Britânicas, Norte de França, Benelux, Alemanha, Dinamarca e Sul da Suécia. E os retângulos roxos são as zonas onde a espécie está presente e isto tem a ver com a frequência. Portanto, quanto mais escuros os retângulos, mais frequentemente a espécie é vista. E então, há uma coisa logo que salta à vista, que é a distribuição costeira. Reparem, tanto aqui em Inglaterra, como na Escócia, como na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca e na Suécia, temos uma linha contínua ao longo da costa e depois temos registros dispersos pelo interior. No interior há registros dispersos, na costa é contínua. Isto é uma das características da escrevedeira das neves. No inverno, elas vêm muito para as zonas costeiras, gostam de estar ao pé do mar. É onde encontram um habitat mais favorável. Até na Irlanda, onde já não, a espécie já não é tão abundante, a maioria dos registros é junto à costa. Depois há um ou outro registro no interior. Portanto, isto é uma das características. E em Portugal também acontece isso, como já vamos ver. Mesmo na Dinamarca, a mesma coisa. Aqui no Mar Báltico, também muito costeiras. E depois, em termos de abundância, que é onde estão os retângulos mais escuros, há aqui uma concentração no Mar do Norte. Aqui no noroeste da Alemanha, aqui em Hamburgo, Bremen, no norte da Holanda. Portanto, isto é assim uma das principais zonas de ocorrência. Por falar em Holanda, ou como se diz agora, Países Baixos, encontrei esta imagem do Atlas holandês e referente ao período de inverno. Isto aqui são quadrados de 5 por 5 km e que nos mostra, Amsterdã é mais ou menos aqui, por esta zona, que nos mostra a distribuição da espécie e tem aqui uma série de cores que tem a ver com o número de indivíduos presentes. Portanto, começa pelos tons mais frios e depois vai aumentando para os tons mais quentes quando há mais aves. Podemos ver mais uma vez a distribuição marcadamente costeira. Isto é aqui a ilha de Texel, no norte da Holanda. Isto é a província da Holanda do Norte, Holanda do Sul. E depois aqui a costa por aqui abaixo em direção à Bélgica. Podemos ver que é aqui na parte norte do país que há a maior continuidade de quadrados e quase todos junto à costa. As maiores abundâncias aqui no norte. No interior, como podem ver, registros isolados, muito descontínuos. Portanto, aqui na Holanda,
uma distribuição marcadamente costeira. Ora, na Holanda há muitos anos que se faz monitorização de abundância de aves com programas de monitorização e está online num site que se chama Sovon, sovon.nl. Sovon é um site que tem mesmo a ver com disponibilização de informação sobre aves selvagens. E aqui temos um gráfico com a tendência populacional da população invernante desde 1980 até a atualidade. E isto, embora tenha andado aqui um bocado aos altos e baixos, porque o índice começa numa base de 100, mas caiu logo aqui para 25, depois caiu para valores baixos, depois parece ter aumentado um bocadinho, mas agora está em índices praticamente a zero. Reparem a diferença. Aqui, quando comparamos com os anos 80 e 90, mesmo sem ligar muito a estes anos iniciais que tinham valores muito altos, se compararmos com os valores médios que havia nos anos 90 e 2000 e aquilo que temos agora, claramente uma tendência de diminuição. Ou seja, na Holanda há hoje muito menos escrevedeiras das neves no inverno do que havia há 20 ou 30 anos. Um dos fatores que tem sido apresentado como justificação para isto é a alteração dos terrenos costeiros com a construção de diques, de aterros, de alterações do uso do solo também para fins pecuários, não é? Por exemplo, gado a pastar. Isto faz alterar os habitats naturais, os sapais e outras zonas costeiras que estas escrevedeiras gostam de frequentar no inverno. Depois, como também é frequente, sobretudo nestas espécies que vêm de latitudes elevadas, também se acredita que as alterações climáticas estejam a desempenhar aqui algum papel, nomeadamente até naquela diminuição que viram há pouco no mapa, delas poderem estar a diminuir por causa de haver menos condições para elas nidificarem. Enfim, como sempre, haverá aqui um mix de fatores. Agora, o que é facto é que a população na Holanda, a população invernante está a diminuir de forma clara. Agora, vamos descer a latitude e vamos até à Península Ibérica. E eu aqui fui buscar o mapa do IBIRD. Aqui não meti filtro nenhum, porque elas na Península Ibérica só aparecem no inverno. E então, aqui apanhamos a Península Ibérica e o sul de França. Quando nós olhamos para a Península Ibérica, o que é que nós vemos? Vemos aqui um enfiamento de registros ao longo da costa, aqui desde a Biscaia, por aqui fora, norte de Espanha, Galiza, e depois descendo pela costa portuguesa até aqui abaixo. No Mediterrâneo, muito menos registros. E depois alguns registros dispersos pelo interior da península. Bom, isto não é muito diferente daquilo que temos noutras latitudes, que é muito maior concentração junto à costa. Isto sabe-se que é assim em Espanha. Em particular em Espanha, mais de metade dos registros conhecidos são na Galiza e nas Astúrias. Então, é a zona de maior concentração. Também haverá aqui na Cantábria e no País Basco. E depois há na costa portuguesa, claramente mais de Lisboa para cima, embora apareçam de vez em quando no Algarve, mas são mais frequentes de Lisboa para cima. No IBIRD não há um único registro em Marrocos, o que sugere que elas não descem para baixo do estreito. É certo que Marrocos terá menos esforço de observação, mas não encontrei nenhum no IBIRD. Talvez haja um ou outro registro pontual, mas claramente no sul da península elas já são muito mais escassas e, como podem ver também aqui no Mediterrâneo, há muito poucos registros. E depois, em Portugal também acontece uma coisa, para além de aparecerem junto à costa, também apresentam uma certa tendência para aparecer no cume das serras, dos quais o mais conhecido é a Serra da Estrela, que além de ser aquela que está mais vezes coberta de neve, também é mais acessível porque tem estrada alcatroada até ao topo. E, portanto, na Serra da Estrela há muitas observações. Lá mesmo em cima na torre. Embora as observações noutras serras, como por exemplo no Laroco, no Marão, penso que na Serra de Montezinho e mais uma ou duas. Portanto, e em Espanha a mesma coisa. Portanto, há observações na Cordilheira Cantábrica, há observações em serras do Sistema Central, por exemplo, aqui na Serra de Berrar, na Serra de Guadarrama, em serras do Sistema Ibérico, nos Pirineus, também aqui uma série de registros. Portanto, para além delas gostarem de ir para o pé da costa, também gostam de procurar o cume das serras, talvez porque é um tipo de habitat que tem a ver com elas. Onde é que não há? Nas planícies. Nas planícies, quer no Alentejo, quer aqui em grande parte da Andaluzia e da Meseta Ibérica, sem ser nas serras, há muito poucos registros. Mesmo aqui na planície francesa também há muito poucos registros. Em França, mais uma vez, vemos registros junto à costa. Portanto, este é um bocadinho o padrão da ocorrência da espécie. Eu fiz um exercício engraçado que já tinha feito aqui há tempos para outras espécies que eu falei nas apresentações, que foi ir ao IBIRD e ver qual é o número máximo de indivíduos registados em cada distrito. E então o resultado está aqui neste mapa. Eu pus números de duas cores porque as fontes são diferentes. O que está a vermelho é o que está no IBIRD.
O que está azul é de outras publicações que eu só puxo quando a informação acrescenta algo ao que está no eBird. Bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos que no litoral norte e centro, todos os distritos de Lisboa, aliás, de Setúbal para norte, estão preenchidos com valores superiores a 1, que chegam aqui aos 8 no Porto, no caso do eBird, e há um registro de 14 indivíduos na zona de Aveiro, salvo erro, na zona de São Jacinto, feito há, não me recordo agora da data, não sei se foi nos anos 80, que até há não muito tempo acho que era o maior registro em Portugal continental. No sul, muito mais escassa. Há um registro no Alentejo que nem sequer está no eBird, que foi ao pé da Albufeira do Caia. De vez em quando aparecem aves no Algarve, em que até hoje o máximo foi 3, mas como podem ver, os números em média são maiores a norte do Tejo do que a sul. E depois no interior norte e centro, há registros em Vila Real, nomeadamente nas serras do Louroco e do Marão, que eu já falei. Há registros em Bragança, pelo menos na Serra de Montezinho e na Albufeira do Azibo. Depois há aqui dois números muito próximos, 21 e 22, nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, que são as maiores concentrações em Portugal. Mas é preciso explicar um bocadinho estes números. Tem aqui umas fotografias que eu já vou mostrar. Isto, como não surpreende, foi no cume da Serra da Estrela, que é o local clássico para encontrar esta espécie. E, na verdade, ambos os números se referem ao mesmo local, porque quem conhece os limites distritais e quem conhece a rotunda da Torre sabe que aquela rotunda está no limite de 2 distritos, porque metade, que é, por exemplo, onde está o centro comercial e aquela torre circular, pertence ao distrito da Guarda, mas a outra metade, que é onde está uma casinha que parece um armazém, pertence ao distrito de Castelo Branco. Portanto, quem gosta de registar as espécies em vários distritos, basta observar de um lado e do outro da rotunda e consegue fazê-lo. Por isso é que aparece aqui esta aparente duplicação, que na verdade se refere ao mesmo local. Acresce que na Serra da Estrela, embora haja muitos registros, normalmente a espécie não aparece nestas quantidades. Aparecem 2, 3, 4, 5, só que houve um inverno, que foi o inverno de 2019, 2020, em que apareceu lá um bando que chegou a ter 22 indivíduos e que ficou por lá durante para aí 2 meses, e houve muitas pessoas que foram lá vê-las e fotografá-las. Portanto, provavelmente foi um bando que migrou, instalou-se ali, ficou por lá várias semanas, mas isto aconteceu naquele ano. Não é habitual ver estas quantidades e, portanto, convém ter presente isto são valores máximos, não são valores médios. De qualquer forma, a Torre da Serra da Estrela continua a ser um local excelente para procurar esta espécie. Eu mostro aqui algumas fotos também tiradas do eBird, precisamente deste famoso inverno 2019-2020, quando andava lá um bando de escrevedeiras das neves a alimentar-se. Só aqui nesta foto vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a foto não apanha o bando todo. Portanto, como podem ver, cá estão as tais manchinhas bege na cabeça, e depois o dorso mais preto ou menos preto. Este provavelmente será um macho, este provavelmente será uma fêmea ou um juvenil. Portanto, há sempre alguma variação individual, mas andava lá o bando de alimentação. Aqui outra foto também do mesmo local. Aqui, portanto, elas a procurar alimento aqui no meio da erva curta. E agora eu mostro-vos também aqui uns gráficos que eu tirei do eBird, que são os gráficos de frequência, que são a percentagem de listas em que a espécie é observada. E nós aqui, eu pus aqui Portugal e Espanha para comparar algo que eu, quando vi no gráfico de Portugal, chamou-me logo a atenção. As frequências são claramente mais elevadas no outono que no inverno. Reparem, outubro, depois diminui aqui um bocadinho, depois volta a aumentar, mas os valores de outubro, novembro e dezembro são superiores aos de janeiro, fevereiro e março. E em Espanha acontece o mesmo. Totalmente em outubro tem um pico em novembro, e depois em dezembro já está a diminuir, e depois em janeiro, fevereiro e março já cai para valores muito baixos. Eu estive a ler num livro espanhol que eles constataram isso mesmo, que até tem um outro gráfico que eles apresentam. Portanto, estes são tirados do eBird. Mas num outro livro espanhol, que é The Birds of the Iberian Peninsula, eles fazem uma análise dos registros em Espanha. E eles, para um total de 208 registros, eles verificaram exatamente o mesmo padrão que vem no eBird. E isto é mais antigo que o eBird, isto é de 1995 a 2011. O pico dos registros dá-se em novembro. E depois isto vai caindo ao longo do inverno. A explicação deles é, isto, como a maior parte dos registros são nas Astúrias e na Galiza, e isto é o pico em novembro, provavelmente são aves em passagem em direção a Portugal. Bem, eu concordo com a parte das aves em passagem. Claramente, quando há um pico outonal e depois diminui, é porque são aves que apareceram, mas não ficaram.
Agora, a questão de estarem a vir para Portugal, eu já não tenho a certeza, porque em Portugal acontece o mesmo padrão. Portanto, eu acho que as aves que aparecem cá em novembro estão em passagem para algum lado. Para onde eu não sei, porque não há registros em Marrocos, pelo menos no IBIRD. Mas quando aparece, quando são aves invernantes, o pico normalmente dá-se em dezembro ou em janeiro. Quando há assim um pico em novembro e depois diminui, claramente são aves que apareceram, mas não ficaram. Agora, se migraram mais para sul, ou se voltaram para norte, que é sempre uma hipótese, ou se morreram, nós não sabemos. O padrão está cá e é o mesmo em Portugal e em Espanha. Portanto, é isto que nós podemos observar. Daí que o mês de novembro seja talvez o melhor para encontrar esta espécie. Ou pelo menos os 3 meses de outono são melhores depois que os 3 meses de inverno, janeiro, fevereiro e março. Aqui uma notazinha breve sobre os Açores. Esta espécie é regular nos Açores. Aliás, eu até me esqueci de referir isto lá atrás, mas vou voltar aqui um bocadinho atrás, que era para referir e esqueci-me. É que a maior concentração de que há conhecimento em Portugal é nos Açores, 35 indivíduos. No IBIRD. Na Madeira aparecem menos. Na Madeira há poucos registros e o máximo que se observou até hoje foi 5. A Madeira está muito mais a sul. Mas nos Açores aparecem muitas, aparecem todos os anos. Provavelmente são aves vindas da Groenlândia. Que, aliás, as aves que aparecem em Inglaterra também se sabe que vêm muito da Islândia ou da Groenlândia. Então, voltando aqui aos Açores. Portanto, os Açores já estão no meio do Atlântico e as aves que descem da Groenlândia, muitas delas provavelmente vão parar aos Açores. Recordo que eu disse que na Groenlândia há entre 500 mil e 1 milhão de casais. Portanto, como podem ver, há muitos registros distribuídos pelo arquipélago. Há registros em todas as ilhas dos Açores, com muitos, muitos pontinhos aqui. Portanto, a escravedeira das neves é um dos passariformes não nidificantes que passa o inverno nos Açores. E antes de terminar, gostava também de vos mostrar algumas imagens do que são as escavadeiras das neves nas zonas normais de invernada. Como já perceberam, Portugal está um bocado a sul da área normal de invernada, nós recebemos meia dúzia de aves todos os anos, mas a zona normal de invernada não é esta, é muito mais a norte, é na Holanda, é na Inglaterra e é na Escandinávia. Esta imagem foi obtida em fevereiro na Suécia e isto é uma parte de um bando de 300 indivíduos. Portanto, isto é um bocadinho o tipo de situação. Não quer dizer que os bandos sejam sempre desta dimensão, mas é normal encontrar bandos com algumas dezenas de escraveiras das neves. Para quem tiver aqui, quem tiver reparado, há aqui uns passarinhos amarelos, isto são Embrisa citrinella, que é a escraveira amarela, que é uma espécie típica também do centro e norte da Europa, que é residente e que aparentemente pode-se associar às escraveiras das neves durante o inverno. Aqui uma outra imagem que eu também gosto muito, esta tirada na Finlândia, no início de abril, também de um bando de 300. Reparem, isto é no início de abril, mas está tudo cheio de neve, porque a primavera naquelas latitudes chega mais tarde, e cá estão elas a alimentar-se no meio de um campo de neve. E é muito engraçado quando vemos a voar, porque vemos aqui estas manchas brancas nas asas. Aliás, se olharmos com atenção, vemos que há aqui umas muito mais claras, que são brancas com as extremidades pretas, que devem ser já adultos, e depois outras aqui que têm ainda muito pouco branco nas asas, que certamente serão aves imaturas que ainda não adquiriram a mesma quantidade de branco que os adultos. Depois há umas que têm o dorso mais escuro, que são os machos, outras ainda não estarão todas em plumagem nupcial completamente, porque em plumagem nupcial já estariam com a cabeça a ficar completamente branca, mas não deixa de ser uma imagem bonita. E agora vamos ver a ficha resumo daquilo que vimos nesta sessão. A escravedeira das neves tem uma distribuição circumpolar, portanto, em termos de nidificação, às vezes também se usa o termo holártico para descrevermos a distribuição das espécies que ocorrem quer tanto nas latitudes boreais, quer do Velho Mundo, quer do Novo Mundo. Vimos que nidifica acima do Círculo Polar Ártico até à isotérmica de 2 graus do mês de julho, portanto são zonas muito frias, quase junto ao ponto de congelação permanente. Vimos que a zona principal de invernada se situa em latitudes temperadas, portanto, estamos a falar ali de latitudes entre os 50 e os 60 graus norte, será assim a faixa principal de invernada, e depois de vez em quando há umas que descem mais a sul, vêm até Portugal. Portanto, em Portugal, esta espécie vem invernar em números reduzidos, e vimos também por aqueles gráficos que a espécie é mais frequente no outono do que no inverno. Portanto, aparentemente haverá uma passagem de indivíduos que depois não ficam, não sabemos para onde é que eles vão. Vimos que em termos de distribuição, esta ave é mais frequente na faixa litoral e também aparece no alto das serras com destaque para a Serra da Estrela. E por fim vimos que
esta ave é regular nos Açores durante o inverno. Para terminar, deixo-vos uma imagem muito curiosa que eu encontrei e que pode parecer um bocadinho surpreendente, mas que revela um aspecto pouco conhecido acerca da escrevedeira das neves. A escrevedeira das neves, como vocês viram, nidifica em cavidades e então elas também podem ocupar caixas-ninho. Normalmente as aves que ocupam caixas-ninho são as aves que nidificam em cavidades. Esta fotografia que eu obtive na net, neste site, foi tirada no norte do Alasca, onde elas nidificam. E, portanto, nessa região do norte do Alasca, algumas pessoas resolveram colocar caixas-ninho e as escrevedeiras das neves não se fizeram rugadas e então aqui fica esta imagem para terminar a apresentação. Muito obrigado.